Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que beleza é a palavra de Deus, a nossa melhor companhia. Que beleza é a palavra de Deus que traz paz a cada dia da nossa vida. Vamos juntos mergulhar na palavra de Deus, meditando, fazendo nossa leitura divina das Sagradas Escrituras. Pai Santo, Pai amado, Deus querido e Deus bondoso, Deus misericordioso que viestes em nosso socorro, dando-nos o Teu Filho, palavra viva e encarnada. Nós suplicamos agora em nome de Jesus, que enviei sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nos conceda a sabedoria, para que nos conceda a ciência divina, para que nos conceda a inteligência, para que nos conceda o santo temor, para que nos voltemos para a Tua Palavra e dela sejamos alimentados e da Tua Palavra possamos viver. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, muita paz de Deus no coração de cada um de nós. A riqueza da palavra de Deus é incomensurável. Não tem como medir o quanto Deus age, o quanto Deus fala, o quanto Deus nos direciona, quando nos colocamos submissos à sua palavra. Quando você não perde, mas você gasta, você ganha seu tempo se debruçando sobre a palavra. Eu faço isso tudo com vocês aqui na TV, esse programa que tem sido irradiado muitas graças e bênçãos na vida de tantas pessoas, mas eu faço o meu estudo pessoal a cada dia. E digo a você que é um momento único na minha vida a cada dia. Momento, assim como é a Eucaristia, assim como é cada momento singular, mas esse encontro com a palavra é um encontro comigo mesmo, mas um encontro com Jesus, palavra, que vem falar ao meu coração a cada dia. Por isso que eu quero cada vez mais cultivar no seu coração esse amor único, singular, sublime que nós precisamos ter com Jesus, palavra viva. Não abra mão de meditar a palavra de Deus cada dia na sua vida. O Evangelho de Marcos, que nós estamos meditando, hoje vamos ver no capítulo 1, Marcos 1, 1 de 14 a 28. Olha o que diz hoje para nós, Marcos 1, de 14 a 28. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, já aqui no versículo 15, tem uma ordem de Deus. A ordem de Deus é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Começa por esse princípio que nos diz que o tempo se cumpriu, o tempo se planificou. E agora o reino de Deus ele está próximo. Quando eu digo que o reino de Deus está próximo, é porque ele está aqui, ele se aproximou de nós. Agora eu preciso me aproximar dele, preciso abraçar o reino. E o próprio Jesus nos ordena o meio de abraçarmos o reino. Primeiro, arrepender-se. Até alguma tradução traz convertei-vos. Mas não há conversão verdadeira, veja isso, sem arrependimento. Arrependimento é tomar consciência de que errei, pequei, falhei. Arrependimento é eu tomar consciência de que minha consciência precisa ser iluminada. Tomar consciência ou arrepender-se é, acima de tudo, tirar minha mente da ignorância, que ela muitas vezes vive, para ter uma mentalidade do Evangelho. O crer não é simplesmente acreditar. Eu acredito em tantas coisas na vida, mas o crer é ter a vida em nome do Evangelho. É ter a mentalidade do Evangelho.
é ser conduzido pelo Evangelho. Por isso nós muitas vezes não entramos na sintonia com Jesus, porque nos falta esse arrependimento. Desculpa, não é um arrependimento medíocre. Você fez me arrependi, não, mas arrependeu que dói a alma, que dói o coração, e eu não quero fazer isso mais. Eu quero me converter, eu quero mudar essa rota, essa direção, essa visão, essa mentalidade, esse pensamento, esse sentimento. Então é uma conversão, é uma mudança de rota. O grego usa a palavra metanoia, né? Que quer dizer mudar a mentalidade. Não tem mais aquela mentalidade mundana, errada. Quando eu falo mentalidade do mundo, não é por causa somente do mundão, que é um mundão que muitas vezes forma a nossa mentalidade distorcida. Mas mudar a mentalidade é sair dessa nossa forma egoísta, orgulhosa, soberba, de ver e encarar as coisas, para adquirirmos a mentalidade do Evangelho, que é humilde, que é submissa a Deus, que é prudente, que é paciente, e tudo aquilo que caracteriza uma mentalidade verdadeiramente evangélica. Aí vamos nos aproximar do reino. Aí vamos estar realmente vivenciando o reino de Deus em nós. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 17, ordem de Jesus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Interessante que a ordem, que é vinde após mim, é seguido de uma promessa. Eu farei de vós pescadores de homens. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente escuta esse chamado de Jesus, alguns talvez queiram apenas compreender que são aqueles que são chamados para serem apóstolos, serem padres, serem religiosos, religiosas. Também há um chamado específico. Mas há um chamado de Jesus para segui-lo, que é direcionado a todos nós. Nas nossas ocupações, André e seu irmão Simão estavam ocupados no seu trabalho. Eles foram chamados para redimensionar o seu trabalho. Foram chamados para transformar aquelas redes em meio de pescar homens para Deus. Deus está chamando trabalhadores e trabalhadoras que estão no campo, estão nos campos, estão nas cidades, estão nos escritórios, nas fábricas, estão dirigindo para lá e para cá. Uma vez eu peguei o Uber, onde de uma forma tão doce e sutil, ele me anunciou Jesus. Claro, não foi aquela pessoa chata, não. Mas você se imbuído do seu trabalho, você se torna um pescador de homens. Você se torna um pescador de almas. Naquilo que você realiza, nas redes sociais onde você está, em vez de ficar pescando confusão, atirando para tudo quanto é lado, pesque almas para o Senhor. No seu trabalho, em vez de ficar criando confusão, sendo aquela pessoa antipática, puxa saco do chefe, ou aquele que só cria casos, seja um pescador de almas. Jesus está chamando, vinde após mim. Ele quer fazer de mim e você pescadores de almas. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Imediatamente os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram até Jesus.
Entraram em Cafarnaum. Imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Logo em seguida apareceu na sinagoga um homem com um espírito impuro. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: "Cala-te, sai dele." A ordem que Jesus deu a esse espírito imundo, impuro, no versículo 25, é a ordem que ele quer dar em todos os espíritos imundos que estão perdendo nossas almas. Silêncio, cala-te, que esses espíritos impuros não falhem em nós, não atormente nossa vida. Muito bem, vamos chamar conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. É interessante nesse primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, onde nós vemos, nesse estudo de hoje, as primeiras palavras que Jesus pronunciou dentro da sua pregação. É muito bonito, né? Na verdade, se tratam de 4 frases unicamente, 4 frases que resumem, basicamente, tudo aquilo que ele vai dizer durante o tempo todo. Assim o evangelista preferiu colocar. E nós ouvimos, né? O tempo se fez breve, o tempo abreviou-se, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. 2 informações interessantes e dois imperativos aqui muito fortes, né? Bem, olhando rapidamente para essa expressão, nós temos, no primeiro ponto, o tempo se fez breve, né? O tempo abreviou-se, no sentido de dizer, breve é a ideia de que alguma coisa é muito imediata, né? Então, o tempo que se tem para ter contato com a pessoa de Jesus é muito curto, é só a sua existência realmente ali no tempo que está encarnado, né? Antes da sua ressurreição. Por isso que essa ideia da urgência. No segundo momento, o reino de Deus que está próximo é porque o reino de Deus, embora possibilite assim muitas definições possíveis, e a expressão mais adequada inclusive seria reinado de Deus, mas enquanto reino, enquanto local realmente onde Deus reina, o reino se identifica com a pessoa de nosso Senhor. É Ele que é, de verdade, o grande reino de Deus. Claro, tem o paraíso, tem tudo isso, mas o paraíso é paraíso porque tem a presença deles, né? Porque tem a presença de Deus. Bem, depois nós chegamos aos 2 imperativos bem fortes e o primeiro é convertei-vos. Aqui é muito interessante essa palavra conversão, que tem a ver com uma palavra muito nova no Novo Testamento, que diz como metanoia, né? Uma mudança de mentalidade, embora seja uma mudança para cima, né? Não é simplesmente uma troca de coisas, mas é uma mudança para cima. É como alguém que sobe uma escada, né? Dizendo assim, agora que o reino de Deus está próximo, agora que o tempo se fez breve, é tempo também de galgar passos aí postos que sejam mais altos, né? É tempo de melhorar a nossa exigência, é tempo de sermos mais criteriosos em certas coisas, né? Se em outro tempo era admissível coisas que eram meio frívolas, agora não mais, porque nós temos por excelência a presença de Deus. E por isso que termina dizendo, crede no Evangelho, ou seja, acreditar naquilo que Jesus disse e na sua própria pessoa. É isso que, na verdade, é o converter, no sentido de subir de nível, de ir para um ponto bem mais alto e não simplesmente ficar ali tateando como acontecia no Antigo Testamento, porque o tempo da promessa passou, estamos no tempo da realização. Mestre Jesus, meu Mestre Jesus, Tu que me chamastes ao teu seguimento, Tu que chamas cada um dos meus irmãos e minhas irmãs para que te sigam, para que sejamos pescadores de almas, Tu que pescastes e seduzistes a alma de cada um de nós, dai-nos o dom do arrependimento, que possamos de fato se arrepender dos nossos pecados e de todos os tormentos que eles causam em nossa vida. Meu Mestre Jesus, dá-me a graça de se converter ao Evangelho, de crer no Evangelho, de viver o Evangelho e que o Evangelho seja a razão do meu viver. Meu Mestre Jesus, ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe infinitamente você. Te faça um seguidor do Evangelho.
te faça um pescador de homens e de almas para Deus. Eu te aguardo com muita alegria no nosso próximo programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você.